Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Robert Kiyosaki. No livro de Robert Kiyosaki, ele conta que teve dois pais com quem moldou seu aprendizado sobre dinheiro. Eram eles um pai biológico e um pai de seu melhor amigo. O pai de Robert tinha doutorado e dava aulas em uma universidade. Seu segundo pai, com quem Robert aprendeu a ser rico, nem mesmo terminou a escola e aprendeu tudo o que sabia na prática, sozinho. A princípio, os dois pais de Robert ganhavam dinheiro suficiente, mas no fim de suas vidas, um pai era o homem mais rico do Havaí e deixou milhões em herança para sua família, e o outro pai de Robert, no entanto, deixou dívidas e impostos para sua família pagar. Kiyosaki diz que ganhar dinheiro é uma ciência que não nos é ensinada nas escolas. Eles ensinam a encontrar um emprego e trabalhar em uma boa empresa, e por isso a maior parte dos pais também ensinam seus filhos dessa forma e os enviam na mesma direção para se tornar um bom empregado. Pense em alguém que você conheça que nasceu em uma família de classe média, ou até mesmo se aconteceu com você, é bastante provável que seus pais tenham te ensinado esse caminho como único, não porque não te amam ou não desejam seu sucesso, mas simplesmente porque eles mesmos não foram ensinados sobre esse assunto. Eles consumiram informações que realmente funcionaram na idade deles e quando você nasceu, repassaram essas mesmas informações que ficaram ultrapassadas para você. A pobreza é quase como a genética. O processo se repete com a geração seguinte. Esse é um livro que eu gostaria muito que meus pais tivessem lido antes de mim, mas acabou que eu pude repassar o conhecimento para eles. O link do livro original está na descrição do vídeo. Não é tarde para começar, então faça você valer a partir de hoje. São 7 ideias principais deste livro. Assim você pode entender o conceito de forma fácil. Ativos, passivos. Entender a diferença é o passo mais importante para ficar rico. Ativo traz dinheiro, passivo leva seu dinheiro. Por exemplo, se você tem um carro e você aluga para outras pessoas e ganha dinheiro com ele todos os meses, então o seu carro é um ativo. Mas se você tem um carro para uso pessoal e precisa gastar todos os meses com manutenções, etc., então ele é um passivo. Exemplos de ativos são imóveis de aluguel, ações de empresas ou até a sua própria empresa. Passivos, por exemplo, são a casa onde você mora, seu telefone, o carro que você dirige, etc. Os ricos se concentram em aumentar seus ativos, enquanto os pobres compram passivos para pagar com salário. Mas calma, você não precisa se desfazer de um passivo, não é regra. Um passivo também pode se transformar em um ativo. Você pode criar uma maneira de fazer dinheiro com seu celular, ou até comprando ações da empresa do seu celular e transformá-lo em um ativo. Desde que seu carro ou sua casa te proporcione muito bem-estar por um custo que não força o seu orçamento, está ótimo. Foque então em construir novos ativos. Ter ativos é como plantar uma árvore. Você precisa cuidar dela por anos até que suas raízes sejam fortes o suficiente para te dar sombra e frutos. Muitas pessoas querem ficar ricas rapidamente, mas infelizmente sem aprender como o dinheiro funciona. É como construir um enorme prédio na areia. E é por isso que você vê pessoas que ganham muito dinheiro, mas depois de alguns anos acabam perdendo tudo. Um rico, quando perde tudo, acaba recuperando e fazendo mais fortuna anos depois. Mas uma pessoa sem entender o que são ativos, quando ganha na loteria, por exemplo, perde tudo anos depois, porque apenas comprou passivos pensando que eram ativos. 2. Não trabalhe por dinheiro. O dinheiro que deve trabalhar por você. Ainda muito novo, Robert teve seu primeiro sócio, seu colega Mike. Eles trabalhavam para o pai rico, que ensinou a eles muitas lições sobre como ganhar dinheiro. A primeira regra que aprenderam foi que os ricos não trabalham por dinheiro. Seu trabalho é que trabalha por eles. Os ricos usam a cabeça e encontram formas de fazer dinheiro para eles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na visão de uma pessoa rica, cada dólar ou real ganho se torna um pequeno funcionário que trabalha arduamente para ganhar mais outro dólar. Os pobres e as pessoas de classe média, por outro lado, são guiados pelo medo ou pelo desejo. Eles têm medo de não poder pagar suas contas, então trabalham ainda mais. Ou quando ganham mais dinheiro, seu desejo entra em ação e começam a gastá-lo com passivos. Carros melhores, casas maiores, e devido a esses medos e desejos, não querem investir seu tempo e dinheiro em ativos, em novas oportunidades. Eles têm medo de perder dinheiro caso coloquem em risco, então preferem usá-lo para comprar uma TV maior, mesmo que já tenham uma. Em comparação, o rico investe seu dinheiro, e mesmo que o perca, ainda está um passo à frente, porque pelo menos aprendeu algo. E este conhecimento se torna um importante ativo para os seus futuros investimentos. Por outro lado, a TV perde a maior parte do seu valor após alguns meses, mas se perde também a oportunidade de aprender com algo. Assim se torna importante entender sobre impostos, contabilidade e leis. De acordo com Kiyosaki, ganhar muito dinheiro não resolve os problemas. Aprender a manter esse dinheiro depois de ganhá-lo resolve.
Se uma pessoa rica ganha 100 mil reais, guarda o dinheiro todo, mas se uma pessoa pobre ou de classe média ganha 100 mil reais, paga muitos impostos e perde de 30% a 40% do total. Kiyosaki explica que no início não havia impostos e o governo criou para punir os ricos e ajudar os pobres. O governo usou a mentalidade Robin Hood com o apoio do povo. Porém, os ricos foram espertos e encontraram formas legais de não pagar tanto imposto. Uma das grandes diferenças é que os pobres e a classe média ganham dinheiro, pagam impostos sobre aquele dinheiro e vivem com o que sobra. Os ricos, por sua vez, ganham dinheiro, gastam tudo o que podem e pagam impostos sobre o que sobra. Os ricos criam dinheiro. O autor diz que todas as pessoas nascem com talento, mas esse talento é escondido pela vida corrida e pelo medo. Não são necessariamente as pessoas mais estudiosas e inteligentes que prosperam, mas as ousadas e aventureiras, que se permitem tomar mais risco. Algumas pessoas nunca avançam financeiramente, mesmo que tenham muito dinheiro, porque deixam de aproveitar as oportunidades devido ao medo e à dúvida. Muitos ficam sentados esperando uma oportunidade aparecer. A ideia do autor é de que você deve criar sua própria sorte, não ficar esperando por ela. É o mesmo com dinheiro, ele deve ser criado. Trabalhe para aprender, não trabalhe por dinheiro. Kiyosaki diz que o pai pobre era inteligente, bem instruído e trabalhava por dinheiro, porque a segurança no emprego significava muito para ele. Seu pai rico se tornou milionário trabalhando para aprender. O autor recomenda que os jovens procurem trabalhos onde possam aprender mais, mesmo que o salário não seja alto, mas em áreas como vendas, comunicação, marketing, contabilidade e liderança de pessoas, etc. Durante uma entrevista com uma jornalista, Robert soube que a jornalista havia se esforçado para se tornar uma autora best-seller. Ele percebeu que ela era uma ótima escritora e que deveria continuar buscando seu sonho. Ela respondeu que havia tentado, mas que ninguém havia se interessado. Sem querer, ele acabou ofendendo ao dar um conselho de fazer um curso de vendas para promover a si mesma. Ela ficou na defensiva e respondeu: "Tenho um mestrado em literatura inglesa. Por que frequentaria um curso de vendas? Sou uma profissional. Eu fui para a universidade para não precisar ser uma vendedora. Odeio vendedores. Eles só pensam em dinheiro." E ela começou a arrumar suas coisas. Robert gentilmente apontou que ele era um autor de best-seller, ou seja, livros mais vendidos, e não um autor de livros melhor escritos. Essa declaração a enfureceu ainda mais e a entrevista acabou. O mundo tem muitas pessoas talentosas e bem-sucedidas, médicos, advogados, dentistas, e ainda assim eles têm problemas financeiros. Mas, como um sábio consultor de negócios uma vez disse, eles estão a uma habilidade atrás da grande riqueza. Se você combinar suas habilidades com inteligência financeira e conhecimento sobre contabilidade, investimento, marketing ou direito, vai poder obter uma grande riqueza. Se aquela jornalista tivesse procurado um emprego em uma agência de publicidade para aprender a vender, ela poderia ter progredido e feito fortuna com a sua escrita. Pai Rico diz: "Você tem sempre que saber um pouco sobre muito." Na escola e no trabalho é esperado que você se especialize. Aqueles que são promovidos são os especialistas. Contudo, o pai rico de Robert Kiyosaki sempre recomendava o oposto. É por isso que, ao longo dos anos, Robert trabalhou em diferentes áreas da empresa do seu pai rico. Ele participava de reuniões com advogados, com banqueiros e contadores. Para o pai rico, era essencial que Robert conhecesse todos os aspectos da criação de um império. As pessoas que evitam o fracasso também evitam o sucesso. A maior parte das pessoas nunca vencem porque tem medo de perder ou fracassar. Se você observar a forma como os seres humanos foram projetados para aprender, você vai ver que aprendemos através dos nossos erros. Um bebê aprende a andar caindo. Se nunca caíssemos, nunca andaríamos. O mesmo vale para aprender a andar de bicicleta. O mesmo vale para ficar rico. O fracasso é a parte do processo do sucesso. Kiyosaki diz: "Eu vejo o jogo do dinheiro da mesma forma que vejo meu jogo de tênis. Eu jogo muito, cometo erros, corrijo, cometo mais erros, corrijo e me torno melhor. Se eu perder o jogo, vou até a rede, cumprimento meu adversário, sorrio e digo: até sábado que vem." Conheço muitas pessoas que tentaram criar o próprio negócio, mas falharam. E finalmente desistiram depois de 3 ou 4 fracassos. Sempre me surpreende que essas pessoas esperavam ter sucesso após tão poucas tentativas. Desistir depois de 3 ou 4 tentativas fracassadas é como começar a ir na academia para entrar em forma e desistir depois de alguns dias porque você não viu o resultado. Se deseja entrar em forma, você precisa ser consistente. Mudar sua rotina de exercícios caso não esteja funcionando. Tente experimentar uma dieta diferente, tentar um horário diferente, até encontrar o que funciona para você. Infelizmente, as pessoas não aplicam a mesma mentalidade quando o assunto é entrar financeiramente em forma.
Não se concentre em sua renda, concentre-se em seus ativos. Os ricos de longo prazo constroem sua coluna de ativos primeiro e só então utilizam a renda gerada por essa coluna de ativos para comprar seus luxos. Os pobres e a classe média compram luxos com seu próprio esforço do trabalho, uma vez que esse trabalho muitas vezes não é escalável. Em outras palavras, precisam trabalhar mais para ganhar mais. E se ficarem doentes, param de receber renda, porque não conseguem mais trabalhar. Se uma pessoa rica deseja comprar um carro de luxo, ela não o compra imediatamente. Primeiro compra ativos como empresas ou imóveis, e se os ativos gerarem uma boa receita, eles usam para comprar o carro. Ricos sempre se concentram em ativos antes de tudo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Eu ainda estou me adaptando com esse formato narrado para o canal. Você pode me apoiar se inscrevendo para acompanhar os próximos vídeos. Se quiser conhecer mais sobre o autor, o link do livro Pai Rico, Pai Pobre está aqui na descrição do vídeo à venda na Amazon. Gosto que lá eles costumam ser bem rápidos na entrega. Obrigado por assistir.